professor Martins, e continuando aqui nossa colaboração para discutir os temas relativos ao nacionalismo em face, né, do ataque à nossa soberania feito pelo presidente dos Estados Unidos. Hoje eu gostaria de trazer aqui para vocês um editorial do Estadão, que foi publicado nesse final de semana, e que eu acho que aqui é uma síntese, pessoal, de uma visão de nacionalismo de direita, né? E eu acho importante a gente fazer essa pontuação, porque o Estadão é um jornal conservador, é um jornal do Estado de São Paulo, e que sempre esteve, né, voltado para as bandeiras de direita, para a gente entender como as coisas estão andando, né? Então, independente aí se você está caindo em narrativa, escutando bobagem, está no WhatsApp da tia Lola, né, qualquer lixo que tenha na internet que você tenha visto coisas erradas, sempre é um momento de recobrar a lucidez. Sempre há um momento em que você pode, pela racionalidade, né, recobrar os standards, os balizamentos, né, a lógica, o caminho correto, o caminho do meio, né, o caminho da harmonia, que é aquilo que, dentro de um pensamento confucionista, seria o mais importante. E eu vejo aqui nesse editorial do Estadão, gente, essa lógica nacionalista dentro, né? Porque você pode ter um nacionalismo dentro de esquerda e de direita, não tem problema. O importante é você pensar corretamente no seu país. Então tem momentos em que todos têm que se unir, não tem essa coisa. E o que a gente viu foi uma tentativa esdrúxula de vários governadores bolsonaristas de tentarem, né, colocarem a culpa do que o Trump fez no Lula. E tentando colocar a responsabilidade não em quem realizou isso, mas em quem, né, está na presidência do país que levou a maior das taxas que foram impostas nesse momento. Sem motivo nenhum. Um país aliado, um país considerado o quintal dos Estados Unidos, um país totalmente entregue. Enquanto você vai ver, né? Pega lá a Rússia, tarifa zero. Então a gente acaba vendo como as coisas, né, são erradas e como a gente precisa ter um pensamento nacionalista para não ser tratado como, né, um submisso. Que é o que está acontecendo, né? Nosso país está sendo tratado como um país chifrinho. Não sei, né, como é que você vê as coisas, mas é um momento da gente recobrar a lucidez e certos valores, se a gente quer ter um país melhor. Ou a gente deixa esses governadores bolsonaristas entreguistas governarem o país e entregar tudo para os gringos. Entrega tudo. Entrega tudo riqueza, tudo, né? Petróleo, minério, terras raras, lítio, entrega tudo. Né? Vende a preço de banana para eles. E aí vamos ficar vivendo aqui na miséria. Então não sei se é por aí. Nenhum país faz isso. Nenhum país entrega suas riquezas. Né? E por que nós entregamos? Tem alguma coisa errada. E vamos trabalhar com isso aqui em relação a esse editorial do Estadão, que foi muito bom, gente. Olha, aprendizes de Bolsonaro. Fiéis à desonestidade intelectual do padrinho, governadores bolsonaristas que aspiram à presidência culpam Lula pela ameaça de tarifaço de Trump. A direita pode ser muito melhor que isso. Então a gente viu como que começa o editorial do Estadão, né? Fiéis à desonestidade intelectual do padrinho, né, pessoal? A direita pode ser muito melhor que isso. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Vamos lá. Então foi publicado isso no dia 13, né, no domingo. Logo no domingo, né? Então vamos lá. A direita brasileira, que se pretende moderna e democrática, se quiser construir um legítimo projeto de oposição ao governo Lula da Silva, precisa romper definitivamente com Jair Bolsonaro e tudo o que esse senhor representa de atraso para o Brasil. Vou repetir essa parte, né? Se a direita brasileira, que se pretende moderna e democrática, se quiser construir um projeto legítimo, né, de oposição ao governo Lula, precisa romper definitivamente,
Olha como é que é colocado aqui, com Jair Bolsonaro e tudo o que esse senhor representa de atraso para o Brasil. Não se trata aqui de um imperativo puramente ideológico, e sim de uma exigência mínima de civilidade, decência e compromisso com os interesses nacionais. Está claro aqui, então, que a gente está falando de um editorial de nacionalismo de direita, certo? O recente ataque do presidente americano Donald Trump às instituições brasileiras, supostamente em defesa de Bolsonaro, é só uma gota no oceano de males que o bolsonarismo causa e ainda pode causar aos brasileiros. Vou pegar essa parte de novo. É só uma gota no oceano de males que o bolsonarismo causa e ainda pode causar aos brasileiros. A vida pública de Bolsonaro prova que o ex-presidente é um inimigo do Brasil, que sempre colocou seus interesses particulares acima dos do país. Vou repetir. A vida pública de Bolsonaro prova que o ex-presidente é um inimigo do Brasil, que sempre colocou seus interesses particulares acima do país. A essa altura, portanto, já deveria estar claro para os que pretendem dar os votos antipetistas que se associar a Bolsonaro, não importa se por crença ou pragmatismo eleitoral, significa trair os interesses da República e arriscar o progresso da nação. Veja como a coisa está sendo contundentemente colocada aqui, hein? Já deveria estar claro para os que pretendem herdar os votos antipetistas que se associar a Bolsonaro, não importa se por crença ou pragmatismo eleitoral, significa trair os interesses da República e arriscar o progresso da nação. Por razões óbvias, Bolsonaro não virá a público condenar o teor da famigerada carta de Trump a Lula. Isso mostra, como se ainda houvesse dúvidas, até onde Bolsonaro é capaz de ir, causar danos econômicos não triviais ao país, na vã tentativa de salvar a própria pele, imaginando que os arreganhos de Trump tenham o condão, ora vejam, de subjugar o Supremo Tribunal Federal e assim alterar os rumos do seu destino penal. Tarcísio, Zema e Caiado, todos aspirantes ao cargo de presidente da República, usaram suas redes sociais para tentar impingir a Lula, cada um ao seu modo, a responsabilidade pelo tarifaço de Trump contra as exportações brasileiras. Nenhum deles se constrangeu por tergiversar em nome de uma estratégia eleitoral, vamos chamar assim, que nem de longe parece ser benéfica, haja vista a razia que a associação ao trumpismo provocou em candidaturas mundo afora. Bom, aqui eles estão fazendo uma leitura, tá, pessoal? Só contextualizar, é que na Austrália o candidato do Trump estava na frente, no final perdeu, e a mesma coisa aconteceu no Canadá. Né? O candidato lá ligado ao Trump estava na frente, chegou no final da eleição, perdeu. Esse é o grande detalhe da coisa. Aí aqui, né, no final do editorial, termina assim. O Brasil não merece lideranças que relativizam os próprios interesses nacionais em nome da lealdade a um projeto autoritário, retrógrado e personalista. Entendeu, gente? Então assim, ó, o Estadão já está colocando aqui, ó. O Brasil não merece lideranças. Quais lideranças? Tarcísio, Zema, Caiado, que relativizam os próprios interesses nacionais em nome da lealdade a um projeto autoritário, retrógrado e personalista. Até quando a direita brasileira permitirá ser escrava de um desqualificado como Bolsonaro? Vou repetir. Até quando a direita brasileira permitirá ser escrava de um desqualificado como Bolsonaro? Não é essa a direita de um país decente. Vou repetir de novo. Não é essa a direita de um país decente. Não é possível defender o Estado democrático de direito e, ao mesmo tempo, louvar e defender um ex-presidente que incitou ataques às urnas eletrônicas, ameaçou instituições republicanas, sabotou políticas de saúde pública e usou a máquina do Estado em benefício próprio de sua família ao longo de uma vida inteira. O Brasil precisa, sim, de uma direita responsável, madura e comprometida com o futuro, não de marionetes de um golpista contumaz. Vou repetir o final para ficar bem claro. O Brasil precisa, sim,
de uma direita responsável, madura e comprometida com o futuro, não de marionetes de um golpista contumaz. Então, acho que o recado aqui desse editorial foi dado para Tarcísio, foi dado para Zeman, foi dado para Caiado e foi dado também para né, os que estão fora, né, tipo o Ratinho, essas outras coisas aí, né, que estão fora, tá? Mas é importante a gente olhar para ver que chega num ponto em que a coisa sai da linha, não tem mais, entendeu? Até um maluquinho, chapéu de alumínio, esses brain rot todo aí, essa gente totalmente, né, imbecilizada que tem, analfabetos funcionais que seguem aí o bolsonarismo, isso aí não tem o que fazer, né? Isso aí já era, a cabeça tá frita, não tem salvação. Agora, existe ainda, né, uma possibilidade de uma visão outra que leve a gente para algo melhor. E é isso que a gente tem que focar. Se a gente não focar nisso, pessoal, nós estamos colocando tudo a perder. A coisa vai piorar. Ela não vai melhorar. Então, entendam, assuma sua responsabilidade e ajude as coisas a caminharem para o melhor. Tenha uma posição nacionalista, não quero saber se é de esquerda ou de direita, não me interessa, mas o que interessa é que, dentro de um caminho do meio, esse é o melhor passo que nós podemos dar daqui para frente. Estejam firmes, estejam conscientes e estejam com retidão. Se a gente não fizer isso, não tem saída. Sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.